Olá, um pouco antes estamos aqui ao vivo, aguardando o nosso amigo Sérgio Aveleda entrar aqui também. Desejar uma boa noite a todos. Acho que não tem ninguém ainda, mas enfim, estamos aqui aos poucos, né? Sérgio Aveleda, vamos ver, mas o Sérgio Aveleda solicitou Que bom. transmitir. Aguardando a Aveleda. Olha, da primeira para agora, hein? Você. Olá, Professor, penteou o cabelo? pentei o cabelo. Penteou o cabelo, muito bem. Agora que barbeiro virou serviço essencial, eu já estou um pouco mais adequado. Meu filho está querendo tosar o meu e te fazer igual você. O que você acha? E deixar uma barba enorme, tipo assim, Dostoiévski, sabe? Ia ficar interessante. O meu corte tem nome, Daniel. O meu corte se chama Corte Geraldo Vandré. Geraldo Quem Vandré. sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem. Ele até brilha, né? É genial. Exatamente. E economiza o shampoo também. É uma boa economia. Bom, muito bom. Você sabe que eu estou lendo a biografia do Dostoiévski, tem 1.100 páginas. Eu tenho aqui em casa. Ainda não comecei a ler. Muito legal. Eu estou já na 880, mas assim, é grande, é grande, é grande. Mas enfim, já está todo mundo nos ouvindo, mas a gente precisa esperar uns minutinhos para entrar. Estamos aqui no aquecimento. A Sueli, do metrô, acabou de se juntar a nós. O Pedro Moro, presidente da CPTM. Olha, ele já vai narrando. É que nem o grande problema do Aveleda, o único problema dele é que é corintiano. O resto é ótima pessoa. Essa é a nossa melhor qualidade. Tá certo. Paulo Baffini, do metrô, também acabou de se juntar aqui. Opa, só gente boa. Só gente boa. Muito bom. Você sabe que hoje eu tive uma sessão na Câmara de 3 horas. Foi muito boa também, viu? Como é que está funcionando as sessões virtuais? Oi. Você colocou sua bateria no... As sessões virtuais vão bem? Estão bem. Não, eu estou, inclusive... Está travando. Está travando. Deu umas travadas. Não, é porque acabou de chegar 2 avisos aqui de um aplicativo que eu não consigo me desvencilhar dele. Ah, entendi. Olha, está sendo o seguinte, a sessão da Câmara está sendo quartas e sextas, em que é o plenário virtual via o Teams lá, e está entram os 55 vereadores. O problema é organizar, né? Porque todo mundo quer falar, e quem que fala primeiro, quem não fala, mas é um pouco que nem o presencial. A gente votou já bastante coisa pelo sistema virtual e tem a tribuna livre. E assim, tem funcionado bem, viu, Sérgio? E como é que eu faço para assistir? Como é que o cidadão faz para assistir? É possível ou não? Pois é, isso é uma das coisas que a gente falou. Eu falei com o Tuma semana passada que a gente está propondo algumas melhorias, porque eu acho que ainda fica muito distante do cidadão, tá certo? Esse sistema virtual. Já era distante. Tem a TV Câmara que está passando tudo. Então, via TV Câmara você assiste. Mas eu acho que tem aí alguns aprimoramentos que a gente está sugerindo aí para dar mais transparência, porque eu acho que está muito cada um na sua, assim, e a gente acaba o pessoal não vendo a gente. Eu acho que isso é um problema. Mas está indo bem, eu acho que está indo bem, apesar de tudo. Ok. O Thiago está entrando também, que é um amigo, advogado, que nem você. Né? Muitos advogados, né? Isso é muito bom, estamos protegidos. Estamos protegidos. Pois é, eu tenho 2 irmãs advogadas, né? Um cunhado advogado, tem bastante advogado. Mas, enfim. Bom, acho que... Olha o Ceará. O Ceará também chegou aí. Ó. O Ceará também. O Ceará gosta muito de você, viu? Eu gosto muito dele também, grande liderança. Hoje, aliás, falei com o pessoal dos transportadores escolares também, que estão aí pedindo ajuda, porque estão numa situação difícil, e com os motofretistas, né? Os motofretistas também. Mas, enfim, eu tenho conversado com muita gente, porque em casa você começa a fazer reuniões virtuais. Ó, o Ceará dando boa noite. Boa noite, Ceará. Boa noite, E a gente tem falado também, eu tenho participado de outras lives. Ontem foi com a Estela Azulay e o Floriano, que foi legal também. Olha que legal.
Mas, assim, é bem interessante. É que chega uma hora, aliás, essa coisa tecnológica, chega uma hora que se cansa um pouco de passar o dia inteiro na frente de uma tela, né? Não é É fácil. impressionante. Eu estou trabalhando remotamente e é das 9 da manhã até agora há pouco, um atrás do outro. Cansa muito, muito. É muito mais cansativo, na minha percepção, do que o mundo do contato real. Eu também. Eu acho que as empresas vão ter que ajustar um pouco essa coisa das agendas, porque não é bolinho você ficar o dia inteiro no call. Isso vai ser uma mudança grande nas nossas vidas. Eu estou convencido que a gente vai viver com isso agora. É verdade, é isso. A cidade de Tiradentes presente, pessoal lá do LGBT também. Agora, o mais difícil é organizar em casa. Hoje minha filha me expulsou do computador no meio da sessão virtual da Câmara, porque ela tinha que fazer lição de casa. Então, assim, você organizar a rotina doméstica, quem usa o computador a que hora, também é um negócio, viu? Tudo isso a gente vai ter que aprender a se adaptar. É um novo mundo. Como disse a Lília Schwartz, nós estamos agora começando o século XXI, né? É verdade, é bem isso. É bem isso. Bom, quase 7 horas, mas ó, já vou anunciar as próximas lives. Amanhã a gente tem Walter Yoshi às 19h30, os efeitos da pandemia no comércio de São Paulo, que é outro problema. A Vera também está aí, do PSDB de Pinheiros. Segunda que vem, a gente tem o terceiro webinário com a Regina Vieira sobre cuidar verbo coletivo, crises e gestão do cuidado nas cidades do século XXI. E na quarta que vem a gente tem o Ricardo Senes, também meu amigo, cientista político, a crise política e a pandemia, porque precisamos conversar sobre isso. Quem quiser ver depois completa essa live, manda um WhatsApp para o número 98405 5460, 98405 5460, ou para o site danielnenberg.com.br. E vamos, acho que a gente pode começar, como diria o Juca Kfouri, Dona Nadir, né? É hora do seu remédio. Eu ouvia muito isso e sempre gostava. Nossa, eu via muito isso. Eu morava em Campinas, trabalhava em São Paulo, eu ia nesse horário escutando o CBN Esporte Clube. Eu também. Muitos anos atrás. Nossa, deu uma saudade aqui grande. E tocava lá o despertador e o Juca Kfouri falava: Dona Nadir, hora do seu remédio. É isso aí, é isso aí. Então, 19 horas em São Paulo. Eu tenho aqui para apresentar meu amigo Sérgio Aveleda. Aliás, isso é uma coisa que eu falei. Outro dia a gente fez uma com o Fernando Chucri e a primeira coisa que eu falei para ele é: olha, eu posso dizer que trabalhar na prefeitura dá um trabalho tremendo. A gente tem um monte de problemas, mas tem uma coisa maravilhosa. Eu conheci Fernando Chucri e Sérgio Aveleda. Só isso já valeu a pena, porque isso fica, né? A questão dos amigos é maravilhoso. E o Aveleda é um cara genial, vocês vão ver. E a gente vai falar um pouquinho com ele sobre a volta da mobilidade após a pandemia. Aliás, essa semana acho que está quente esse tema, é o melhor tema para discutir. Eu vou só aqui contar rapidamente que o nosso amigo Sérgio Aveleda é formado em Direito na PUC de Campinas, com MBA executivo no INSPER, foi presidente do metrô de 2007 a 2010, aliás, acabou de ser inocentado, que tinha sido condenado injustamente e que finalmente foi inocentado. A gente curtiu muito isso, depois o Aveleda pode falar sobre isso. Foi uma coisa absurda, né? Lá atrás, que nós, gestores públicos, estamos sempre com essa possibilidade. O Aveleda é um dos caras mais honestos que eu conheço na vida. Ele foi também, entre 2011 e 2012, advogado e diretor do metrô. E em 2017, a gente se conheceu quando ele virou secretário municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, já na gestão João Dória. E em 2018, assumiu a chefia de gabinete do prefeito Bruno Covas, né? E depois até a secretaria de gestão, né, Aveleda? Você ficou um tempinho. Período bem curtinho, Bem curtinho. E atualmente é diretor de mobilidade urbana da WRI, World Research Institute. Fica muito mais viajando do que aqui. Atualmente está aqui, mas ele fica mandando fotos para mim, para o Chucri, para o Schneider, de lugares maravilhosos pelo mundo, e a gente tem que dizer obrigado, Aveleda. Muito legal você mandar essas fotos. E é um especialista em projetos de concessões e parcerias públicos-privados, já integrou a direção do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Transporte
e membro, e já foi membro, conselho diretor da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Ó, terminei. É grande o seu currículo, viu? E parabéns. E antes de mais nada... Só um reparozinho. Fui presidente do metrô entre 2011 e 2012 e presidente da CPTM entre 2008 e 2011. Tá certo. Tá aqui, eu que li errado. Você vê que a gente vai ficando essa hora, você já troca. Foi isso mesmo. A assessoria fez direitinho. Bom, e eu queria dar uma boa noite, porque, antes de mais nada, é uma pessoa maravilhosa, é um humanista, é uma pessoa que está sempre preocupada, a gente se curte muito e a gente se fala quase todo dia, né, Veleda? Minha mulher ultimamente está ficando com ciúmes, mas enfim, é um tremendo prazer ter você aqui na nossa live e queria te dar uma boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Ô, Daniel, muito obrigado. Que oportunidade muito legal de a gente bater um papo aqui, rodeado por amigas e amigos que estão chegando aqui nessa live, aproveitando dessa maravilha que a tecnologia proporciona. É uma maravilha a gente poder fazer uma transmissão, né? Poder conversar sobre mobilidade e agradecer as generosas palavras e dizer que essa admiração é completamente recíproca. Se tem um homem público correto, competentíssimo e profundamente honesto que eu conheço, é você, Daniel. Daniel, todos vocês que estão nos assistindo, sabem, é o pai do Poupa Tempo, que é uma das grandes demonstrações de que é possível prestar serviço público com muita qualidade e eficiência. Quando a gente começou a trabalhar junto na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos uma dobradinha muito legal. A Secretaria de Inovação e Tecnologia, a Secretaria de Mobilidade... Olha aí, o Fernando Chucre está entrando. Entrou. Podemos falar mal já do Chucre agora. Ele entrou porque ele estava com medo que a gente fosse falar mal dele. Então... E, além do Poupa Tempo, o Daniel foi diretor do Detran, modernizou o Detran, acabou com várias máfias que atuavam lá, tornou o Detran acessível para todos os cidadãos. Um orgulho ter o Daniel como amigo. E aí, na prefeitura, a gente fez um monte de coisa legal. Começamos a modernização do DTP, do DSV, o Mobilab, que foi um espetáculo no período que a gente tocou junto. Quantas coisas legais nós desenvolvemos naquele laboratório de mobilidade urbana. Muito legal, muito legal. Então, é um grande prazer. Bom, mas já começando, eu queria falar justamente do assunto do momento, né? Que é a questão do rodízio adotado aqui na cidade de São Paulo, né, Veleda? Que retira diariamente metade da frota de circulação, né? A gente, tanto eu, você, muita gente é a favor totalmente do isolamento, da gente ficar em casa, e muita gente tem questionado o rodízio, né? Então, eu queria saber um pouco a tua avaliação sobre essa medida, depois da gente já ter, hoje é o terceiro dia do rodízio, ouvir um pouquinho a tua avaliação sobre isso. Obrigado, Daniel. Bom, eu acho precoce para avaliar. A gente trabalha, eu gosto de trabalhar com dados. Uhum. E 3 dias ainda não é suficiente para a gente consolidar os dados para entender o reflexo dessa decisão da Prefeitura de São Paulo. O que a gente precisa entender é que essa não é uma decisão tomada por questões de mobilidade urbana. Ela é uma decisão tomada por exigência de saúde pública. Uhum. Os dados que a gente tem é que a Prefeitura de São Paulo está altamente pressionada na sua capacidade de atendimento dos pacientes com Covid e das outras doenças, porque a rede pública está sendo altamente demandada. E seguindo todas as recomendações dos cientistas e da Organização Mundial de Saúde, a Prefeitura de São Paulo está adotando, então, as medidas de isolamento social. Segundo as informações que a gente viu na mídia, eu não tive acesso aos relatórios, mas a gente viu pela mídia, a Prefeitura detectou um crescimento da movimentação de pessoas. Veja bem, não houve flexibilização da quarentena, não houve autorização para o funcionamento de novos serviços. Se as pessoas começaram a circular mais sem que a gente tenha uma flexibilização da lista dos serviços essenciais ou medidas que reduziam o isolamento, é porque as pessoas estão saindo desnecessariamente. Se eu tinha uma adesão à quarentena no período inicial e ela vai baixando sem flexibilização, é porque a gente está rompendo as regras da quarentena. Então, é natural que as autoridades públicas reajam adotando medidas restritivas. Limitar a circulação das pessoas é uma medida essencial. Como você pode fazer isso? Reduzindo a oferta de transporte público, que não me parece ser a medida mais adequada. Porque o transporte público é a chave para transportar as pessoas que dependem, as pessoas que trabalham nos serviços essenciais. Funcionários de hospitais,
serviços de limpeza, segurança pública precisam do transporte público. Então, a medida de restringir o deslocamento para o automóvel, veja bem, a prefeitura não proibiu o deslocamento, que ela pode fazer através do lockdown. Algumas cidades fizeram. Ela adotou uma medida intermediária entre o lockdown e a quarentena. É preciso observar um pouco mais. A gente precisa entender melhor os números. Tem muita gente dizendo assim, cresceu muito o uso do transporte público. O quanto é esse muito? Nós precisamos observar um pouco mais de dias e acho que a prefeitura está fazendo isso. Outra característica importante nesse momento, Daniel, na gestão dos serviços de mobilidade, não só na questão do rodízio, é flexibilidade. Nós estamos num mundo que nunca nós estivemos antes. Não tem literatura, não dá para ir no manual e entender qual é a melhor prática, como foi feito em algum lugar. Então, nós também temos que entender que as autoridades públicas estão reagindo sem ter base teórica e prática anterior. Sem dúvida. Então, eu vi, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo estabeleceu bloqueios nas ruas. Ela teve a flexibilidade para voltar atrás e tomar outras medidas. Me parece que é essa flexibilidade que a gente precisa exigir das autoridades públicas. Fechar o torniquete, fechar a torneira quando vê um exagero de movimentação, e não é o caso de se recomendar isso, e ao mesmo tempo ir adequando as medidas. Então, eu acho precoce, acho que a gente precisa entender que a decisão do rodízio ela vem no âmbito da saúde pública, não no âmbito da mobilidade, e aguardar um pouco para a gente verificar a reação, a verdadeiro impacto. Porque um ponto importante, a gente vinha observando um crescimento lento da demanda no transporte público sem o rodízio. Então, nós também temos que avaliar se esse crescimento que teve segunda, terça e hoje, ele já vinha acontecendo, se ele foi impactado pelo rodízio. Enfim, eu não tenho como dar uma opinião sem ter maiores dados, interpreto a decisão como sendo uma decisão para atender às exigências de saúde pública e é preciso que a gente aguarde um pouquinho para avaliar os impactos. Não, e parece, né, Sérgio, que diminuiu bastante a circulação nesses 3 dias de veículos pela cidade mesmo, né? Então, isso é algo que, lógico, precisa ver com dados, é o que você falou, são em cima de dados que a gente precisa avaliar. Mas eu ia até te perguntar, por exemplo, cidades como Florianópolis retiraram todos os ônibus de circulação. É uma medida extrema, isso aumentou o isolamento. E também, isso você falou, estão testando, porque isso pode ter consequências também complicadas, porque as pessoas ficam sem alternativa. Eu estava lendo também que, por exemplo, na França, estão aumentando o uso das bicicletas. Você que é um especialista nisso, né? Por exemplo, tem mais espaço para as bicicletas em algumas cidades do mundo. Eu acho que é o que você falou, muita gente avaliando, testando, voltando atrás se necessário, mas principalmente fazendo tentativas de teste e erro justamente para a gente ver quais são as melhores medidas. Não é simples, eu acho que é algo que realmente é totalmente novo para uma situação que a gente não imaginava viver, né? Então, isso é algo absolutamente... Mas, assim, por exemplo, essa tirada de ônibus circulação em Florianópolis, você acha que é algo razoável ou é mais complicado ainda do que o rodízio que foi adotado por São Paulo, né? Olha, Daniel, eu tomo muito cuidado para comentar as decisões das autoridades, porque você já esteve lá, eu também já estive, e às vezes a gente dá uma opinião sem ter o total, o panorama completo que baseou a tomada daquela decisão, e é muito difícil julgar. Então, vamos estabelecer algumas premissas. Eu não sei qual é o nível de pressão que a Prefeitura de Florianópolis tinha para manter as pessoas em casa. Retirar todo o transporte público, claro que ajuda o isolamento, porque tem gente que sem o transporte público não consegue se locomover. Mas você precisa estar atento a garantir que as pessoas que vão trabalhar no serviço de natureza essencial possam chegar. Porque não adianta você ter o hospital aberto se os enfermeiros e médicos lá não conseguirem chegar. Não adianta você dizer que segurança pública é essencial se os soldados e cabos da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil não vão conseguir chegar. Então, retirar todo o transporte público talvez exija das prefeituras um serviço, por exemplo, porta a porta. As prefeituras poderiam, por exemplo, cadastrar os profissionais de saúde e oferecer vans, alguma coisa assim, táxis que poderiam buscar essas pessoas para levá-las. E aí sim você estaria dizendo, olha, eu estou garantindo a mobilidade das pessoas de natureza essencial ou até mesmo os ônibus urbanos. Não tem linha regular funcionando, mas as linhas que atendem
Além do mais, você precisa garantir que os pacientes possam chegar nos serviços de saúde. Porque muitas das pessoas que vão ficar doentes não têm carro. Elas precisam do transporte público para chegar. Então, talvez fosse interessante, por exemplo, se a gente vai estabelecer um centro de triagem de pacientes de Covid no bairro X da cidade, a autoridade de ônibus redesenhar rotas para que as pessoas possam chegar nesse centro de triagem ou poder demandar por plataformas carros que elas possam ser transportadas. É tudo muito novo. O que eu volto a dizer, eu acho que o principal valor que tem nesse momento nas autoridades de mobilidade é flexibilidade e pensar fora da caixa. Não dá para pensar nos moldes anteriores porque a gente está vivendo uma realidade completamente distinta. Aliás, uma das coisas que você falou é a questão do transporte público de passageiros, que é um dos setores mais afetados. Tanto a cidade de São Paulo, a demanda por ônibus sofreu aí uma queda de mais de 75%. São 7 milhões a menos de passageiros no sistema. Já dá para dimensionar aí o tamanho desse estrago e o tempo que vai levar para a recuperação do setor? Ou você acha que não vai recuperar e a tendência é ir para outras modalidades de transporte? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não dá para uma cidade abrir mão do seu sistema de transporte público. Sim. Você imagina uma cidade como São Paulo, nós temos algumas linhas estruturais de metrô, CPTM e corredores de ônibus. Vou dar um exemplo da conexão entre Itaquera, da estação, Daniel, que tem o nome mais bonito de estação de metrô do mundo. A estação Corinthians Itaquera. Santos Imigrantes, é essa? Não, não. A estação Corinthians Itaquera, que é a mais famosa e o nome mais bonito que tem. Então, de manhã, em direção ao Corinthians Itaquera para a estação da Sé, a CPTM e o metrô tem a capacidade de levar 120 mil pessoas hora sentido, as duas juntas. Isso é uma quantidade imensa de pessoas que você desloca. Numa hora, imagina pegar 120 mil pessoas, numa hora, tirar da Zona Leste de São Paulo e trazer para o centro. Não tem nova mobilidade, não tem bicicleta, patinete, aplicativo que seja capaz de fazer isso. Só quem é capaz de fazer isso é metrô, ônibus metrô, trem e corredores de ônibus bem estruturados. Então, se a gente não mantiver esses sistemas funcionando, não tem jeito. Outro aspecto importante. Do ponto de vista da sustentabilidade, os ônibus e os trens são muito mais eficientes do ponto de vista energético do que carros particulares. Então, não dá para a gente imaginar que vai dar para substituir ônibus por carro ou vans, porque isso vai gerar não só mais congestionamento, como mais poluição. Então, nós temos que proteger os sistemas de transporte público, melhorar a sua qualidade e torná-los mais atrativos. Nesta crise, os sistemas de transporte público estão duramente afetados. Já vinha numa crise, Daniel, não só no Brasil, como no resto do mundo. Os sistemas vinham perdendo passageiros por causa da concorrência com, por exemplo, serviço de aplicativo, por falta de investimento, falta de integração, falta de informação para o usuário. Tinha uma série de deficiências que vinham provocando a perda de passageiros e, portanto, uma crise econômica importante. A crise do Covid exacerbou isso tudo. Nesse momento, todos os governos centrais precisam entender que os sistemas de mobilidade urbana são estratégicos para os países e, portanto, devem repassar recursos para garantir a manutenção da capacidade operacional dos sistemas. Porto Alegre, o secretário Rodrigo estava me dizendo recentemente, logo quando começou a pandemia, as medidas de contenção da interação social, eles estavam operando com 25% de passageiros e 70% dos custos. Não tem quem suporte isso. Então, nós vamos ter, se não houver esse apoio, ontem 2 empresas aqui da região metropolitana já anunciaram pedido de recuperação judicial, ou seja, perda da capacidade de pagar suas obrigações. Outras estão fechando as portas. Se a gente perder o operador de transporte nesse processo, o que vai acontecer quando recuperarmos as atividades? Nós não vamos ter operador, aí vai ter ou as pessoas migram para o carro ou para a moto, o que seria desesperador do ponto de vista de poluição e de segurança viária, ou vai voltar a surgir aquelas vans pequenininhas, velhas, sem manutenção, sem obedecer horário, sem obedecer padronização, e aí nós vamos perder o controle do sistema de transporte. Então, nesse momento da crise,
é essencial que os governos pensem nisso. O governo americano, por exemplo, transferiu 25 bilhões de dólares para os sistemas de mobilidade urbana. Aqui no Brasil, a ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, a ANTU, solicitaram ao governo federal uma transferência de recursos não gratuita. Era até uma coisa que eu achei bastante inteligente. Um dinheiro para as prefeituras comprarem direitos de viagem antecipado. Então, eu vou lá no operador e digo, olha, estou comprando de você 50 mil viagens. É crédito meu. Quando a gente voltar da pandemia, as prefeituras poderiam dar um passe, por exemplo, para os desempregados usarem os ônibus para buscar emprego. Poderia dar um passe para as pessoas que ainda estão em tratamento de saúde, enfim. Seria uma forma de gerar caixa hoje. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, é preciso se adaptar. Então, nós vamos ter que entender que tem que ter distanciamento social, vai ter que ter mais distância nos sistemas. Algumas cidades estão impondo que os ônibus não circulem na total da capacidade. O uso da máscara. Segunda-feira eu participei de uma live com os empregados da CPTM, convidado pelo Pedro, que está nos assistindo aqui, o competentíssimo presidente da CPTM, e ele estava contando, tudo é novo. Uma preocupação com a higiene dos trens, que, claro, os sistemas sempre foram limpos, mas agora uma preocupação extremada com as superfícies de contato, a exigência da máscara, oferecimento de álcool em gel, tudo é muito novo para os operadores de transporte. Então, nessa etapa da crise, não tem jeito, tem que arrumar oxigênio para as empresas sobreviverem. Aliás, uma das perguntas chegou aqui do Henrique, se a pandemia vai mudar o futuro do metrô, né? Essa é uma questão. E uma outra que acho que você podia também engatar quando a gente está falando dos ônibus, uma das coisas que você defende, que eu sei, é a modernização da frota com ônibus elétricos, né? Menos poluentes. Esse problema da modernização, ele vai ficar maior ou menor depois da pandemia? Será que vai demorar mais para ver essa modernização ou será que ela talvez venha mais rápido? Porque o setor está com problemas também. Olha, Daniel, o que é que eu avalio? Não sei se você teve oportunidade, acho que sim, de ver os diagramas, os gráficos da poluição antes e depois da pandemia. Em várias cidades do mundo. A Índia tem uma coisa impressionante. A Índia tem um problema de contaminação do ar muito forte. Nova Delhi hoje é a pior cidade do mundo em qualidade do ar. Eles, depois de 50 anos, tem uma região lá na Índia que depois de 50 anos eles estão podendo observar o Himalaia. Ficaram 50 anos do lado do Himalaia sem poder ver por causa da poluição. A gente, vamos ser sinceros, nós éramos muito porcos com as nossas cidades. A gente não admite que a nossa casa fique suja. Tá todo mundo aí dentro de casa, cuidando da casa. Nós não admitimos que o nosso corpo fique sujo. A gente toma banho. Pessoa que não toma banho, a gente nem gosta muito de ficar perto. Mas a gente aceitava passivamente respirar um ar que, quando a gente chegava de avião na cidade de São Paulo, nós víamos aquela nuvem escura, lotada de partículas sólidas, de veneno, que matava várias pessoas por dia. Era uma covidzinha todo dia aqui em São Paulo matando. Não é possível que o planeta está vivendo essa tragédia que a gente não aprenda nada com ela. Uma delas é nós não deveríamos aceitar voltar para o nosso normal. Então, acelerar a adoção de ônibus com tecnologia limpa, e os ônibus elétricos oferecem isso, deveria fazer parte dos planos de estímulo econômico. Então, quando o governo anuncia que vai estimular a economia, ao invés de estimular a velha economia produtora de tanta sujeira, ele deveria dizer, o meu estímulo vai ser, por exemplo, na indústria automobilística, para carros e ônibus elétricos. Isso geraria um ambiente para reduzir o preço, porque nós teríamos escala, incentivaria os empreendedores privados a abrir fábricas aqui no Brasil, mais competição, melhor preço, e aí financiamento, os operadores de ônibus poderiam ir incorporando essas frotas. Eu acho que nós, como sociedade civil, não podemos mais aceitar que a gente volte ao normal do antes. Aquilo não era normal. A gente estava doente. O planeta estava doente. É preciso recomeçar com outros paradigmas e outros valores. Uma questão importante, você que está morando mais em Washington do que aqui no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos a convivência entre táxi e aplicativos. E aqui a gente sabe que é uma questão que está colocada aí
A gente tem várias pessoas aí dos taxistas, nosso amigo Ceará, vai o pessoal dos aplicativos, e sempre a gente tem colocado a possibilidade dessa convivência, desde com regras claras, de forma transparente, em que a gente parta de patamares, né, que todos possam estar trabalhando bem. Queria muito ouvir tua opinião sobre isso. Né? Eu sei, mas acho que era importante aí para o pessoal saber um pouco sobre isso. O que você acha, né? Claro que sim, Daniel. Olha, o sistema de mobilidade urbana, quando a gente usa a palavra sistema, o que significa isso? Sistema, vamos pegar assim, o sistema circulatório do corpo humano. É composto pelo coração, pelas artérias, pelas veias. Então, o sistema são componentes isolados que atuam em conjunto para um determinado objetivo. O sistema de mobilidade urbana, nós vamos ter o metrô, o ônibus, os pedestres, os ciclistas, a carga urbana, a motocicleta, o táxi, os ônibus grandes, pequenos. Tudo isso tem que trabalhar conjuntamente para quê? Para a gente melhorar o nível de acesso da cidade. Que as pessoas possam acessar as oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos públicos, serviços públicos da maneira mais rápida, mais barata e menos poluente e mais segura possível. Muito bem. O que eu estou querendo dizer? Não dá para colocar serviços novos na cidade sem impactar o que já existe. Então, quando surgiram os aplicativos, lá pelos idos de 2014, 2015, havia uma discussão que era: isso é um serviço de natureza privada, não tem nada a ver com o poder público, as pessoas estão se organizando. Eu não concordo com isso. A entrada de um serviço que oferece transporte remunerado, contratualizado, na cidade, impacta todo o sistema. Portanto, tem interesse público. É verdade, não é um serviço público, mas é um serviço privado de interesse público. O que eu estou querendo dizer? As empresas de aplicativo precisam se submeter, como você bem disse, a regulamentos para que funcionem cooperando com o sistema e não canibalizando o sistema. Então, as cidades devem se preocupar em regular. Eu também sou contra proibir, porque acho que essas novidades vão chegar, outras virão, e nós precisamos acolhê-las. Mas precisam regular para assegurar que esses sistemas não sejam predatórios para o sistema existente. Vamos imaginar que o sistema de aplicativo crie linhas que estabeleçam uma competição com linhas de ônibus. E amanhã as linhas de ônibus quebrem. O problema é que a empresa de aplicativo está olhando para as linhas rentáveis. E o sistema de ônibus usa linhas rentáveis para pagar linhas que não são rentáveis. Se eu quebro as linhas rentáveis, eu também vou quebrar as não rentáveis, onde o aplicativo não quer ir porque não tem atratividade. Nem o motorista, nem a empresa. Então, tem um interesse público que precisa ser encontrado um equilíbrio. Melhor maneira, integrar. Eu tenho visto alguns aplicativos, por exemplo, oferecendo, quando você pede a corrida, ele diz assim: ao invés de ir de carro, por que você não vai de carro mais metrô? Você vai economizar e tal. Isso é interessante. Os táxis são uma peça importante do sistema. Eles precisam ter o espaço deles, precisam ser modernizados, precisam ter acesso a plataformas e tecnologia, porque o sucesso dos aplicativos não está exatamente no carro. Está em resolver um problema chamado assimetria de informação. Eu não sabia onde estava o táxi não sabia onde eu estava como passageiro. A plataforma faz esse match facilmente. Então, nós precisamos assegurar o espaço dos táxis, assegurar o espaço dos aplicativos com uma regulação moderna que favoreça a atuação sem ser predatório. Muito bom, Aveleda. O nosso amigo Chucra, além de estar dizendo que você continuar falando do Corinthians, ele sai da nossa live, né? Então, mas eu falei que a gente vai parar de falar do Corinthians. Mas ele fez só registrar que eu entendo. Vou parar porque o time dele é freguês antigo nosso, deve ser muito sofrimento ficar ouvindo falar de Corinthians. Então, mas ele faz uma pergunta aqui que não podemos esperar uma redução dos deslocamentos juntamente com o aumento do home office nessa situação toda? O Chucre está perguntando isso, né? Eu acho que isso vai acontecer. Daniel, eu costumo dizer que quando a gente está numa cidade que tem problemas de mobilidade, linhas de metrô lotadas, ônibus lotados, alto índice de acidentes e mortes no trânsito, é igualzinho um paciente que tem febre. A doença não é a febre. A doença não é a superlotação dos trens. A doença, e o Chucre é o nosso professor nisso, são as deficiências de planejamento urbano. Para resolver os problemas de mobilidade, nós precisamos diminuir o desejo de viagem. Nós precisamos fazer com que as pessoas que moram em Guaianazes e Itaquera não precisem vir para Faria Lima para arrumar emprego.
Nós precisamos fazer com que elas fiquem naquela região, gerar desenvolvimento econômico lá. Então, um dos pressupostos básicos para resolver os problemas de mobilidade é diminuir o desejo de viagem. Eu, quando fui presidente do metrô em 2011, criei um programa de home office, porque eu dizia, eu como empresa de mobilidade que estou sofrendo com a superlotação, não posso não dar o exemplo. O metrô tem que dar o exemplo e tem um monte de atividade que a gente pode fazer em casa. Muita gente resistiu, acho que até o programa não sofreu continuidade, mas hoje a gente está descobrindo que o home office é completamente viável. E, portanto, nós vamos ter, se tudo der certo, uma redução do desejo de viagem. Uhum. Isso é importante, porque custa caro as pessoas viajarem e custa energia. Então, é bem-vinda essa redução. Os sistemas de mobilidade vão ter que se adaptar a essa redução. Essa é bem-vinda. O que não é bem-vindo, Daniel? É deixar o transporte público para o transporte individual motorizado. Uhum. As pessoas, na volta, terem medo de usar o transporte público e comprarem uma motocicleta ou um carro. Então, eu vi alguém aqui falar por que Paris, Londres e Milão estão anunciando ambiciosos planos de apoio à bicicleta, que é para acolher essas pessoas. Isso também é muito bem-vindo. Só um pouquinho mais para esclarecer. Tem uma pesquisa que foi feita no Canadá que eu gosto bastante, que mostra o seguinte: se você decide ir a pé para o seu trabalho e você vai gastar $1 para fazer essa viagem, vai comprar o tênis, o protetor solar, enfim, a cidade vai gastar 1 centavo de dólar. É muito barato para a cidade fazer calçada, manutenção de calçada, sinalização para pedestre. Se você decidir de bicicleta e isso te custar $1, para a cidade vai custar 15 centavos de dólar. É um pouquinho mais caro, mas ainda assim é muito legal. Se você decidir de transporte público, vai te custar $1, para a cidade vai custar $1,50. Tem que comprar o ônibus, pagar o ônibus e tal, fazer o corredor de ônibus, manutenção do corredor e tudo mais. Os empregados da SP Trans, isso tudo custa. Mas se você decidir de carro, isso te custar $1, para a cidade vai custar $9,20. Que loucura. O subsídio público ao uso do automóvel particular é enorme. Então, nós temos que evitar ao máximo essa tragédia, que seria deixar o transporte público para o transporte individual motorizado. E a bicicleta pode ser uma belíssima alternativa para acomodar. Por isso que Paris está anunciando um investimento de 20 milhões de euros em bicicleta, em ciclovia, e mais, vai pagar um subsídio para quem for para o trabalho de bicicleta depois da crise. Eu vi isso, achei muito interessante, Aliás, falando em hábito cultural, o metrô de São Paulo, no qual você foi presidente, sempre impressionou muito pela organização, limpeza, mesmo nos horários de maior movimento. Eu lembro quando eu estava no Poupa Tempo, a gente brigava com o metrô para ver qual era considerado o melhor serviço público de São Paulo. Como é que o metrô consegue esse nível de eficiência, que é um dos melhores metrôs do mundo? Eu não tenho dúvida nisso. O que sempre a gente queria era como fazer a expansão para ele chegar em mais lugares. Mas eu não tenho dúvida que o metrô de São Paulo, para quem já andou de metrô em outros lugares do mundo, é muito bom. Como se consegue esse nível de eficiência do metrô, Aveleda? Isso é muito interessante, Daniel. Quando o metrô... É verdade, o metrô de São Paulo é reconhecido no mundo todo como um metrô de excelência. Limpeza, segurança, operação, modernidade. Onde você vai, no segmento especializado, o metrô de São Paulo é uma referência em quase todos os indicadores de metrôs do mundo. Uhum. E por que ele chegou nesse estágio? Aí eu quero aqui fazer uma homenagem a alguém que não deve estar nos assistindo, que é o engenheiro Plínio Asman. Foi o presidente que criou o metrô. E quando eles criaram o metrô, nos anos 66, 67, 68, que o metrô foi criado, eles decidiram fazer o seguinte: nós vamos fazer um serviço público de excelência. Então, se estabeleceu um padrão de cultura organizacional muito forte. No metrô, tudo tem procedimento, Daniel. Nada é feito lá no improviso. Isso até, de vez em quando, gera alguma dificuldade. Você quer implantar alguma novidade no metrô, não é fácil, porque, naturalmente, eles dizem, peraí, isso precisa ser testado. Tudo é muito bem cuidado. Por exemplo, o padrão de manutenção dos trens do metrô, Daniel, e dos equipamentos, seguem estándares da aviação. Tolerância zero com risco, não se tolera risco, não se toma risco no metrô de São Paulo. Muito estudo, muito documento, muito procedimento documentado. Então, é uma empresa que tem uma cultura organizacional forte que resulta nisso.
qualidade na prestação de serviço. Sempre o metrô é um dos serviços públicos mais bem avaliados. Isso deriva de uma cultura organizacional muito forte, que tem proporcionado ao metrô essa capacidade de brindar a cidade com um serviço de alta qualidade. Aliás, você estava falando isso, quando a gente começou o Poupa Tempo, há 23 anos atrás, a gente estudou muito o metrô na época, porque a ideia era justamente isso. O grande desafio é como dar a manutenção, a conservação, a continuidade, e para isso você precisa ter procedimentos, você precisa fazer uma manutenção constante, você precisa recapacitar as pessoas. Então, o exemplo do metrô e depois do Poupa Tempo mostram que serviço público não adianta ser só implantar e pronto. Isso é a continuidade, né? O custeio, como a gente fala, que é de grande dificuldade na área pública e que precisa o tempo todo ter gente pensando nisso, né? Agora, Daniel, só mais um aspecto sobre o metrô. E uma mão de obra de altíssimo nível. Por exemplo, a engenharia do metrô é uma fortaleza. Ali nós vamos ter engenheiros os melhores sobre metrô. Então, isso proporciona. E eu quero falar um pouquinho da CPTM, porque a CPTM vem surgindo nos últimos 20 anos como uma grande empresa operadora de transporte, melhorando a qualidade. Mas aí é outra cultura organizacional, com outros valores. A CPTM é a fusão de duas empresas, a CBTU e a FEPASA. Então, a CPTM tem uma cultura organizacional também forte, mas muito mais flexível que o metrô por conta da carência de recursos. Como a CPTM vem de empresas que estavam sucateadas, você percebe na CPTM uma criatividade imensa, uma capacidade de adaptação muito forte e de uns 15 anos para cá, graças aos investimentos que vêm sendo feitos, ela vem adquirindo uma qualidade exemplar de serviço. Já ganhou prêmio de melhor operadora de transporte. Então é bonito ver essas duas empresas. Eu tive a oportunidade, e modéstia à parte, ímpar, ninguém teve essa oportunidade, só eu, de presidir as duas. E é muito bonito ver as diferenças e os valores que cada uma tem, e elas oferecem, então, para a cidade um serviço que é invejado em várias cidades do mundo. Não, eu conheço, inclusive, o que você falou, os profissionais do metrô depois foram para outras áreas para trabalhar, e tem gente maravilhosa, né, que trabalhou no metrô e que levou essa expertise para muitas outras áreas. Nosso amigo Donai aqui está falando sobre o transporte escolar. Ele pergunta, o transporte escolar é subutilizado no sistema de rodízio? Eles poderiam ajudar mais, não só no sistema agora, mas depois da pandemia, fazer um trabalho melhor com o transporte escolar, que leva milhares de crianças todo dia, né, da escola para casa, da casa para a escola. Como é que você vê essa questão do transporte escolar? Concordo, Donai. Um abraço, Donai, grande amigo. Acho que sim, acho que são ativos que têm uma utilização em determinados horários e que nesse período nem têm sido utilizados, que poderiam ser incorporados, por exemplo, nessa ideia que eu falei, de um transporte personalizado e porta a porta para médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, pessoal que trabalha em hospital, poderiam ter um transporte mais personalizado, diminuir a pressão no transporte público, diminuir a pressão no uso do carro e poder chegar nos hospitais de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Acho que tem várias possibilidades do uso das vans nesse período que poderiam ajudar a cidade a ser resiliente. Essa é uma palavra muito importante, né? Nós precisamos criar resiliência nas cidades e acho que essa crise mostra bem isso. Uma pergunta que eu queria te fazer, se você que está viajando aí pelo mundo nos últimos tempos, se existe no mundo alguma experiência inovadora no transporte coletivo que você gostaria de ver adotada no Brasil ou mesmo em São Paulo, das experiências que você viu aí nos últimos meses? Eu acho, Daniel, que São Paulo tem um grande desafio enquanto região metropolitana. Eu sempre digo, quem pode me dizer onde está a divisa entre Santo André e São Paulo, Guarulhos e São Paulo, Mogi das Cruzes e Suzano? Isso desapareceu completamente. Quando a gente olha do céu no mapa, assim, no Google, nesses aplicativos, a gente vê uma mancha urbana única, não tem separação. No entanto, nós somos 39 cidades, 39 prefeitos, 39 secretários de mobilidade e mais o Estado que gerencia os ônibus intermunicipais, os trens e os metrôs. Então, são 40 autoridades de transporte decidindo conforme uma lógica de cada local.
essa decisão individual de cada lógica local não gera eficiência no todo. Então, nós temos linhas de ônibus que competem com linhas de metrô e trem. Nós temos linhas de ônibus que cruzam as cidades e afetam o sistema local. Nós temos regulamentação de velocidades distintas, porque a avenida cruza 3, 4 cidades. No questão do transporte de carga, nós temos caminhões que são estándares para São Paulo, mas não são para outra cidade. Horários de acesso que são estándares em São Paulo, mas não são em outras cidades. Então, nós temos uma série de ineficiências. Um exemplo. Você mora no bairro dos Pimentas, lá em Guarulhos, quer vir para o centro de Guarulhos. Você precisa ter um cartão e vai pagar uma tarifa. Chega no terminal ali, quer vir para São Paulo. Você precisa tirar da carteira o segundo cartão e pagar uma segunda tarifa. Chegou em São Paulo, ali na Armênia, você quer ir para o Jabaquara. Você precisa ter um terceiro cartão, se você quiser o ônibus, e pagar uma terceira tarifa. O que nós estamos dizendo para esse cidadão? Compre uma moto. É mais barato e mais fácil. Se a gente olhar para Madrid, Paris, Nova York, Londres, eles desenvolveram o seguinte: não tem município gerenciando o sistema de transporte. É um serviço único. Os municípios e o Estado constituem uma empresa, uma agência, uma autarquia. A gestão é colegiada e esta agência concentra todos os orçamentos de transporte das cidades e do Estado e decide como aplicar. Então, você veja, nós teríamos um único cartão para toda a região metropolitana. Nós teríamos tarifas integradas incentivando o uso do transporte público. Não teríamos mais competição de ônibus entre ônibus e ônibus, metrô e trem. Isso baixa o custo, melhora a qualidade. Então, essa é uma inovação que eu acho que... E agora, durante a crise, a gente viu isso. Prefeitos pensando em cortar o sistema de transporte. Prefeitos reduzindo. Prefeitos estabelecendo o rodízio. Campinas acaba de anunciar o rodízio também. Sim. Todos com muito boa intenção, todos olhando com um olhar super cuidadoso, mas que, às vezes, essas decisões são conflitantes e geram uma confusão para o usuário. Então, faz falta muito uma autoridade metropolitana. Muito bom, muito bom. Estamos já quase chegando ao final, mas uma questão que eu não podia deixar de fazer e que eu tenho certeza que você vai querer comentar a gente está vendo agora, nessa situação de pandemia, uma grande discussão sobre a presença e o tamanho do Estado, seja na saúde, seja nos transportes, seja na economia. E você, eu, o Chucre, o Schneider, aliás, vou cometer aqui, dizer, a gente tem um grupo que a gente se chama de sociais dinocratas, porque a gente continua social-democrata, achando da importância da presença do Estado, não em tudo, mas em algumas coisas fundamentais. Você acha que a pandemia pode modificar a visão das pessoas sobre o papel do Estado? Que a gente estava num movimento muito grande, o Estado não tem que entrar em mais nada, tem que privatizar tudo, etc, etc. E agora que a coisa apertou, muita gente fala, não, cadê o governo? Cadê o Estado? Né? Venham nos ajudar. Né? Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, normalmente quem defende... Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sou contra a iniciativa privada. Acho essencial que a iniciativa privada seja forte, empreendedora e até mesmo preste serviços públicos. Eu participei do projeto de concessão da linha 4 amarela, que tem seus problemas, mas tem suas virtudes. Então, sou francamente favorável à parceria público-privada, às concessões e tudo mais. Agora, não dá para dizer que o Estado pode abrir mão do seu papel de regulador e prestador de serviço público. Não só na educação, não só na saúde, não só na segurança pública. Veja bem, quando a gente decide conceder linhas de metrô, isso não significa que o Estado pode ir embora. Porque o Estado precisa ser o vigilante para assegurar que aquela concessão vai atender o interesse público e não o interesse privado de maximização, o interesse legítimo privado de maximizar os lucros. Então, essa pandemia está revelando isso brutalmente. Não fosse o SUS, não fosse a existência de um serviço público universal, mantido, gerenciado pelo poder público, o caos seria muito maior. Não fosse a existência de uma regulação nacional do funcionamento do sistema do SUS, as ações seriam descoordenadas e a gente seria muito pior. Então, eu acredito, Daniel, no equilíbrio entre essas duas partes. Nós precisamos ter uma iniciativa privada pujante, forte, desburocratizada. O Estado não pode atrapalhar a atuação do setor privado, mas o Estado precisa atuar de forma eficiente para proteger o interesse público. Eu estou vendo aqui o Chucre nos cumprimentando. O Chucre lida exatamente com isso.
a regulação do investimento imobiliário em São Paulo. Se a gente deixar só a lógica privada, nós vamos ter um caos instalado. Porque a lógica privada, ao maximizar o lucro, é maximizar o uso do terreno, construir. Nós precisamos fazer com que isso atenda o interesse público de usos mistos, de acesso à população mais carente. Enfim, esse equilíbrio que eu acho que faz os países serem pujantes, desenvolvidos e modernos. Não é? Então, eu acho que você tem razão. Acho que a pandemia põe em xeque a afirmação de algumas pessoas, que, em geral, são pessoas que não precisam do serviço público, que dizem que o Estado deve sair de tudo. Isso não vai acontecer, isso é uma ilusão, e que, às vezes, provoca um ruído no debate muito grande. Antes de terminar, Daniel, eu quero falar de uma coisa que, na sua agenda e na minha, são agendas muito importantes na sua vida pública, da segurança viária. Com certeza. Nós estamos aqui impactados com as mortes do Covid, que até aqui no mundo, contabilizados, foram 286 mil mortes até aqui, de acordo com os números, 297 mil mortes, os números atualizados. E isso é uma tragédia, isso é grave, isso é uma tristeza, pessoas que estão indo embora precocemente ou por uma nova doença. Nós precisamos lembrar que nós perdemos 1.250.000 pessoas por ano no trânsito, no mundo. No Brasil, é como se um avião caísse todos os dias carregando 125 pessoas. Todos os dias cai um avião no Brasil. Na volta, nós não podemos tolerar. Ninguém pode ser condenado à morte porque está se locomovendo. E não existe acidente. Existe tragédia que todas elas poderiam ser evitadas. A gente precisa implantar na mobilidade urbana o mesmo conceito da aviação. É inaceitável que alguém morra dentro de um avião. Deve ser inaceitável que alguém morra no trânsito. E nós precisamos adotar de verdade a visão zero nas cidades brasileiras e nas rodovias brasileiras para eliminar todas essas mortes, que todas elas poderiam ser evitadas. Não, você tem toda a razão. Aliás, cumprimentar o Floriano Pêssaro, entrou aqui também. Grande amigo. E dizer que você tem toda a razão, é fundamental. Aliás, uma pergunta que eu ia te fazer sobre, ainda temos uns minutinhos, sobre a questão da pandemia. Você acha que o mundo vai sair, as pessoas vão sair melhores, iguais, piores de tudo isso? Qual a tua avaliação do que você está sentindo? Ainda é cedo para saber, mas qual a tua avaliação? O que você está sentindo, percebendo sobre isso? Tenho muito medo, Daniel, para ser bastante sincero. Queria ser otimista. Por que eu tenho medo? Primeiro, porque a gente já vem num ambiente de radicalização. Já vem num ambiente crescente de ódio, em que adversários políticos viraram inimigos a serem eliminados. Isso é péssimo, é uma tragédia. Não sei, quer dizer, eu sei, mas não temos tempo aqui, não é o tema. Como é que a gente foi parar nesse lugar de tanto ódio que não tem fim? Uhum. Quando a gente mergulha numa crise econômica, como a gente vai mergulhar agora, inevitavelmente, o risco desse ódio, de arrumarem um culpado para esse ódio, e esse culpado virar um inimigo, nós já tivemos isso no passado, nos anos 30, na Alemanha. Esta radicalização pode exacerbar. Tenho muito receio. Acho que as forças de paz, democráticas, que olham para a sociedade com um olhar de integração, de inclusão social, precisam se juntar para que a gente possa sair melhor dessa pandemia. Não vai ser assim automático. A gente pode sair melhor da pandemia, mas nós precisamos trabalhar muito junto para sensibilizar a população, que com engajamento, com solidariedade, com generosidade, com compartilhamento, com amor, que a gente vai sair melhor. Essa cultura do ódio pode nos levar para um lugar ainda muito pior do que a gente está hoje. Muito bom. Eu acabei não perguntando para você, você falou no começo do MobLab, que era o laboratório de mobilidade que a gente administrou junto na prefeitura. Uma das coisas que eu acredito muito é a questão de transparência e abertura de dados. Você tem visto experiências como essa pelo mundo? E eu cada vez acho que quanto mais a gente abrir dados, lógico, de um jeito cuidadoso, com segurança, mas envolvendo a sociedade civil, os parceiros privados e vários outros, universidades, a gente consegue achar soluções melhores para as cidades. O que você acha disso? Daniel, você foi num ponto essencial. Recentemente, o governo americano classificou a infraestrutura de dado deles
no mesmo patamar de importância estratégica que portos, aeroportos e estradas. Agora está no mesmo nível. Do ponto de vista de mobilidade, dados é a chave para o futuro. Você não consegue mais gerenciar o sistema se você não tiver uma plataforma de dados e inteligência artificial processando esses dados para dar as respostas necessárias. Então, você pega nessa pandemia, se a gente tem uma plataforma de dados super disseminada na cidade, a gente já poderia saber onde estão os nossos usuários que trabalham em serviço essencial e poder, portanto, desenhar linhas de ônibus e de serviços de transporte especiais para eles, que seria uma maneira de ser mais resiliente. Então, não tem jeito. E a maneira de desenvolver plataformas que vão dar ao usuário o poder sobre as suas viagens através de dados é a abertura de dados. Eu acho que se tem uma decisão corretíssima da Prefeitura de São Paulo, foi abrir os dados dos sistemas de ônibus para que empresas privadas e empreendedores explorem e ofereçam soluções para os usuários. É isso que a gente tem visto como melhores práticas no mundo. O poder público abre os dados, o setor privado abre os dados, claro, com todo respeito à privacidade, nós não queremos dados individuais, nós queremos os dados consolidados que podem gerar melhores respostas do poder público no desenho de serviços de mobilidade. Esse é o grande desafio, trabalhar, processar os dados e devolver com plataformas que empoderem o cidadão, tanto no que diz respeito à transparência para acompanhar as ações de política pública, como empoderar o cidadão para tomar a melhor decisão para a viagem dele, ele ter capacidade de decidir da melhor maneira possível. E só para finalizar, duas perguntas pessoais. Nessa pandemia, você continua pedalando, que você gosta? E a segunda, e aí eu vou cometer uma inconfidencialidade aqui, eu sei, além de um grande especialista em transporte e mobilidade urbana, o nosso amigo Sérgio Aveleda é um grande especialista em Graciliano Ramos. Você anda relendo... Guimarães Rosa. Hã? Guimarães Rosa. Desculpa, já não, mas não sou especialista, não. Sou um curioso. Não, mas conhece tudo. Você continua lendo muito e andando de bicicleta? Infelizmente, andando pouco de bicicleta, porque eu estou em isolamento, estou cumprindo a quarentena, né? Às vezes tem um deslocamento necessário, eu priorizo a pé e depois a bicicleta, porque eu acho que são dois meios razoavelmente seguros do ponto de vista da contaminação, mas, volto a afirmar, é hora de a gente ficar em casa e evitar todo tipo de deslocamento para a gente conseguir administrar essa crise. Quanto ao Guimarães Rosa, eu comecei a ler Guimarães Rosa, a primeira vez que eu li Guimarães Rosa faz uns 10 anos, e em 2015 eu li Grande Sertão Veredas, e aquilo para mim foi um arrebatamento. Então, desde lá, eu leio o Grande Sertão Veredas e leio outros livros de ficção, eu adoro, acho que para enfrentar a realidade só lendo muita ficção. Então, eu já estou na 7ª ou 8ª leitura do Guimarães Rosa, nessa agora eu estou parando. Em cada lugar que ele cita, eu vou no Google Maps, no Google Earth e ploto este lugar. Cada palavra que eu não entendo, eu estou colocando do lado, comprei um léxico do Guimarães Rosa. Cada personagem eu abro uma ficha no Excel e vou anotando todas as características desse personagem e pretendo ler o Grande Sertão Veredas até o fim da minha vida. Eu acho que é um livro que tem tudo, Daniel. Todos os mitos, é um livro que eu sempre digo para as pessoas, pare tudo o que você está fazendo e comece a ler o Grande Sertão Veredas, que vai mudar a sua vida. O Guimarães Rosa é um gênio e sou apaixonado. Você me deu um livro de aniversário lá, da Memórias Coloniais, li, adorei. Aquele outro sobre o Holocausto. O Sérgio é um cara que indica livros maravilhosos. Isso tem me ajudado muito nessa pandemia. Obrigado. Eu queria só agradecer, eu acho que foi uma conversa super legal, passou hiper rápido, e o que eu mais sinto saudades é de ver amigos como você, da gente poder se abraçar, se beijar, dar saudades disso, né, nessa pandemia, mas a gente vai fazer isso logo. Super obrigado, Sérgio, é um prazer sempre te ouvir, você é show, viu, meu querido? Não, Daniel, eu sou um aluno do professor Daniel Annenberg nisso. Obrigado, Daniel, e muita saudade de abraçar, de conviver. Quanto mais a gente ficar em casa, mais cedo a gente vai poder estar junto de novo. Acho que todo mundo precisa ter essa consciência. Parabéns pelo seu trabalho na secretaria, no Poupa Tempo, no mandato. Você é o homem público que é um exemplo e tenho certeza que o Brasil ainda vai te ver fazendo coisas cada vez mais interessantes para o setor público, para o setor privado. Obrigado a todos e a todas que compartilharam conosco essa conversa. Ela vai ficar no ar, acho que por mais um tempo aí no Instagram, né? Vai. Então, continuamos as ordens para a gente continuar esse bate-papo. Depois a gente faz outro aí.
Um abraço, então, a todas e a todos que estão aqui conosco e um abraço muito especial para você, Daniel. Não, um abraço a todos que estiveram conosco. Nosso gabinete virtual, quem quiser esse debate inteiro, acho que foi super produtivo. Escreva para o nosso WhatsApp 98405-5460 e tem acesso aí a essas considerações maravilhosas do meu amigo Sérgio Aveleda. Um beijo grande, um beijo para todo mundo, ótima noite para todos e até amanhã temos mais lives aqui. Tchau, gente. Um abração, boa noite. Beijo. Vamos embora.